Olá, já estamos no ar com o nosso programa Virando o Jogo, que é gravado aqui no restaurante Baltazar, que é um dos locais mais charmosos do Espírito Santo e do Brasil. Então, se você não conhece ainda o restaurante Baltazar, venha e conheça. Bom, e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Luciana Almeida. Ela é consultora de desenvolvimento pessoal, jornalista, uma amiga de longa data, uma mulher chique, elegante, que está sempre no rádio também, ensinando dicas para todos nós de como viver melhor em harmonia. E hoje o assunto de Virando o Jogo são as mulheres. Em casa, Luciana, muitas vezes ouvimos as nossas mães, avós, até os pais falarem o seguinte: as mulheres perderam a linha, as mulheres perderam a compostura, hoje as mulheres gritam mais que os homens, falam palavrão, sentam de perna aberta, enfim, postura horrorosa. Quem nunca ouviu isso em casa? Ou até a própria mãe falando: senta direito, menina, as mulheres perderam o jeito, será? Perderam a mão, estão bebendo mais que os homens, estão falando: e aí, mano, o que você vai fazer hoje, cara? Tudo isso tem assustado muito, até as gerações mais antigas, porque existe um padrão desenhado para a mulher que está sendo desconstruído. Agora, é justo esse padrão desconstruído ou não é? Existe aí um exagero dessa nova tendência de ser uma mulher equilibrada ao comportamento masculino, enfim. Essas são as questões de Virando o Jogo. As mulheres viraram o jogo, sim. Hoje elas não são mais as mulheres de antigamente. Mas eu acho que precisa de uma nova virada de jogo agora, hein? Porque me parece que o jogo está meio perdido entre homens e mulheres. Luciana, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Wesley. É sempre muito bom estar aqui e eu acho que toda oportunidade que a gente tem para falar sobre assuntos, né, tão atuais e que realmente às vezes a gente fica com receio de falar, porque hoje em dia tem a história do politicamente correto e em cima desse politicamente correto, eu acho que os assuntos estão ficando cada vez mais rasos. E eu acho que vale a pena, sim, a gente ser meio herege, aquele que vai, se aprofunda, né? E quanto a esse desequilíbrio entre o relacionamento masculino e feminino, ou o comportamento masculino e feminino, o que aconteceu foi o seguinte: realmente toda mudança de situação, ela exige, no começo, uma certa agressividade, uma força maior. E realmente as mulheres precisavam ter um movimento onde elas tivessem mais voz, nós tivéssemos mais voz, para termos igualdade civis. Então, direito ao mercado de trabalho, direito aos salários, né, equivalentes e tantos outros direitos, até mesmo ao respeito na hora de fazer uma denúncia de agressão, porque as mulheres eram tratadas de uma maneira muito desrespeitosa quando entravam numa delegacia, até para falar sobre agressão, né, sofrida. Então, assim, esse começo dessa igualdade civil, ela realmente precisou de uma força, mas eu acho que as pessoas misturaram. Essa força, ela não precisa vir com uma igualdade de comportamento. Principalmente no que existe de pior nos homens, que nós, homens, precisamos melhorar, não é verdade? Agressividade, falar palavrão, sentar também de mau jeito, enfim, são tantas coisas, né? Na verdade, a elegância, ela deveria permear o relacionamento, né? Os modos, assim, a conduta masculina e feminina. Porque gentileza, ela tem espaço tanto no masculino quanto no feminino. Ultimamente, eu acho até que pela história mesmo, né, os pais acabam passando mais tempo fora, houve uma liberdade que as pessoas começam a achar que isso é frescura, e não é. A etiqueta, o comportamento, ele é um código de convivência positiva. Essa é a raiz da etiqueta, porque quando se fala em etiqueta, em elegância, as pessoas começam a pensar em como se come, prato. Em frescura. Frescura, né? E não é frescura. Tanto não é frescura que hoje nas empresas as soft skills,
que são as competências de relacionamento, elas são super valorizadas. Existem pesquisas em universidades, né, tipo Harvard, Cambridge, enfim, pelo mundo inteiro, que constatam que as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e dispensadas pelas suas inabilidades de convivência, pela sua falta de soft skills. Então, assim, a gentileza, a empatia, o relacionamento interpessoal, você conseguir dominar isso, nunca teve tanto em alta. Então, assim, voltando à nossa conversa, eu acho que as mulheres, elas perderam essa mão na intenção de abrir o espaço justo, necessário. Eu também compartilho com esse movimento de igualdade, mas é uma igualdade civil e as mulheres não entenderam isso. Elas entraram por um caminho de igualdade de ser, de natureza. E a natureza do homem é uma natureza mais agressiva, mais combativa, que entra em equilíbrio justamente com essa natureza mais ponderada, essa natureza onde a intuição feminina, ela, sabe, conversa com essa força e esse pragmatismo masculino. Então, o que a gente está vendo agora, Wesley, é uma volta, sabe? Muitos movimentos de retorno ao feminino, porque as mulheres, elas, principalmente a nova geração, perdeu um pouco da natureza do que é feminino. Eu lembro até das palavras bíblicas, né? Claro que você pode tudo, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, é claro que a mulher, isso é assunto para o próximo bloco, né? Pode sentar de perna aberta, pode xingar, pode falar, pode pegar uma garrafa de vodka e virar, pode fazer tudo isso. Agora, isso é legal, isso convém, isso é necessário para que a mulher realmente brilhe, não só no ambiente de negócio, mas também no ambiente familiar, ou junto ao seu namorado, sua namorada, os seus filhos, a sua comunidade. Esse é o assunto para o próximo bloco. Não estamos aqui apedrejando ninguém, nós estamos colocando aqui uma questão na mesa sobre comportamento feminino e, é claro, masculino também. Mas como nós estamos também vindo agora do mês da mulher, que legal falarmos sobre a mulher, não é? Paradinho para os comerciais e voltamos já já. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo, conversando com a consultora de desenvolvimento pessoal e jornalista Luciana Almeida. Uma conversa hoje que, apesar do tom soft aqui dessa entrevista, é uma conversa dificílima, porque nós estamos falando aqui sobre coisas que são altamente debatíveis, como, por exemplo, no bloco anterior, eu falei, as mulheres perderam os modos, né? As mulheres estão sentando de perna aberta, estão gritando, estão falando alto, estão falando palavrão, estão se tratando como humano, como cara, e os homens estão ficando horrorizados com isso, as mães em casa também. Ou seja, existe muitas pessoas que podem assistir essa entrevista, né, Luciana, e achar, estão sendo machistas? Qual o problema disso? Então, a pergunta que eu faço para a Luciana e para você, nós estamos sendo machistas? Nós não estamos entendendo o comportamento da mulher? E outra, o negócio vai mais além, porque se nós exigirmos que a mulher volte a ser feminina e seja um pouquinho mais doce no tratar, e os homens? Eles têm que também ser menos femininos, que os homens hoje também estão mais femininos que eram do passado. Um tal de homem fazendo sobrancelha, homem fazendo não sei o quê, usando roupas que não usavam no passado, usando até saia. Então, é um parâmetro que tem que ser colocado tanto para o homem quanto para a mulher. Nós estamos perdidos nesse contexto de comportamento ou tudo vale? O que está acontecendo, Luciana? Pois é, como nós falamos no bloco anterior, é uma confusão. Toda mudança, no começo, ela gera uma confusão. Então, agora, esse movimento feminista, muito válido, né? Porque nós não estamos aqui invalidando o feminismo. O que nós estamos questionando aqui é a perda do feminino. Então, isso são coisas completamente diferentes. Eu acho que o masculino e o feminino, assim como a luz, como a sombra, os antigos chineses já tinham o símbolo do yin e do yang.
enfim, os opostos, eles são feitos para se complementarem, né? Então, a característica do homem, ela é complementada com as características das mulheres. Isso independe de preferência sexual, tá, Wesley? Porque nós não estamos entrando nesse lado. Nós estamos entrando em características humanas do feminino e do masculino. E o que eu vejo é que existe hoje um resgate. As pessoas ficaram tão perdidas, né, com essa história da mulher querer se igualar ao homem e aí entrar também nas características masculinas. E isso também deixou os homens um pouco assustados, porque às vezes tem mulheres que falam: eu não quero que um homem abra a porta do carro para mim. Pague uma conta de restaurante, não preciso disso? Que um homem pague uma conta de restaurante, quando, na verdade, isso em nada diminui, sabe, os direitos daquela mulher. Isso é simplesmente uma forma de gentileza. E gentileza a gente não pode dispensar. A gente vive numa época com coisas muito duras. Então, eu acho que a gente tem que... e a gente está sentindo isso. Essa volta, sabe, para a docilidade, essa volta para dentro de casa, por exemplo, de organizar a casa, a importância do lar, de você sentir casa como ninho. Na pandemia temos visto isso. Na pandemia nós temos visto isso. Então, eu acho que essa percepção também, como a convivência do masculino com o feminino, né, ficou muito estreita dentro das casas, no confinamento, a gente está vendo grupos hoje de mulheres procurando resgatar o feminino. Tem uns grupos de sagrado feminino, tem uns grupos de roda para falar sobre esse feminino, como recuperar esse feminino. E, na minha opinião, tudo isso é muito válido. O autoconhecimento é um caminho assim muito enriquecedor, porque a gente tem que ter responsabilidade por essa nova geração que está chegando aí, porque eles estão completamente perdidos. Tem mentoria para isso? Tem mentoria para isso, tem um curso de desenvolvimento pessoal, né, que é um dos meus trabalhos, onde a pessoa começa a ter uma noção de quem ela é, de como ela quer se posicionar no mundo. E agora, o mais importante para o público em geral é saber que a educação, ela é basicamente dada pelo exemplo. Então, dentro de casa, você orientar orientar e estimular a gentileza, o refinamento. E refinamento não é voltando lá aquela coisa da frescura. Refinamento é a maneira como você lida com o outro, como você trata o outro, a sua maneira de se comportar, o seu vocabulário. Porque tudo isso... O gestual, postura. O gestual, a sua postura, tudo isso é uma forma de comunicação. O gestual é uma forma de comunicação não verbal, assim como o vestuário. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas podem fazer o que elas quiserem, mas elas precisam de um autoconhecimento para elas saberem que imagem elas querem passar para o mundo. E onde elas querem chegar, né? Aonde elas querem chegar. Se elas querem passar uma imagem de irreverente, lacradora, tá tudo certo, porque hoje a gente vive uma situação de liberdade muito mais ampla, mas que tudo tem consequência. Então, se você quer ser a lacradora, a irreverente, a que fala muito palavrão, tá tudo certo. Agora, não pense que com isso você vai conquistar uma imagem de uma pessoa com um olhar de elegância, porque através da elegância você tem credibilidade, sabe? Então, assim, o assunto que parece supérfluo, ele é muito mais profundo e pouco conversado, justamente porque as pessoas têm medo, sabe, de criar polêmica. Hoje em dia, você cria polêmica por assuntos
que não levam a lugar nenhum. Eu vejo isso nas redes, um xingamento, mas você não leva profundidade a assuntos que têm relevância. Pois é, e essa noção de elegância que ela falou aqui, e eu assino embaixo, ela é muito profunda. Quando a gente fala em elegância, a gente não está falando em marca, não. Muitas vezes marcas e rótulos são até deselegantes. Nós estamos falando de postura, de gestos elegantes. A elegância, ela vem de um comportamento elegante. Isso você vai encontrar nas casinhas mais humildes, as casas mais luxuosas e poderosas, não é verdade? Como encontra também deselegância nesse mesmo trajeto. O mais importante, voltando sempre, é a atitude. E a atitude do homem e da mulher volta a ser assunto no próximo bloco. Eu fui numa balada recentemente, Luciana, e eu fiquei assim, impressionado. Eram homens de um lado, mulheres de outro, e as mulheres atacando, querendo a atenção dos meninos, que era o contrário na minha época. Uma coisa meio complicada, o que me fez entender, talvez erradamente, você pode me ajudar, que a maioria dos homens estão com medo dessa nova mulher, não estão entendendo essa nova mulher. Ou seja, assunto para o próximo bloco, você fica ligado, porque o assunto é quente, tenho certeza que na sua casa você também está debatendo isso, hein? Hoje, aqui em Virando o Jogo, nós estamos falando sobre um assunto que é polêmico, é difícil, ele é complicado, porque ele envolve as liberdades pessoais. E as liberdades pessoais hoje estão dando muito combustível e muita combustão também nas redes sociais. Tudo é possível, gente. Você pode fazer tudo, você pode escolher até seu sexo hoje em dia, não é verdade? Tudo você pode fazer. Agora, existe a maneira de fazer, existem as abordagens, existe um limite a ser também percebido, porque a sua liberdade, ela começa, né, onde... Como é que é a história da liberdade? Ela termina onde começa do outro, né? Onde começa do outro, pois exatamente. Claro que tudo é possível hoje, gente. Nós vivemos num mundo hoje aberto para todas as possibilidades. Mas homens e mulheres, que é o assunto do programa de hoje, com a Luciana Almeida, que é a nossa consultora de gestão pessoal, né? Isso, de comportamento, desenvolvimento pessoal, é justamente esse desencontro de homens e mulheres por questão do comportamento. E o assunto aqui é o comportamento feminino. Podemos fazer um programa exclusivo sobre o comportamento masculino, mas hoje é sobre o feminino. E numa balada recente que eu fui, eu adoro a baladinha, já passei da idade, mas estou sempre lá, viu? Dando uma voltinha, dando uma biscoitada, como dizem aí os mais novos. E numa balada recente, eu percebi que a maioria da galera masculina ficava num canto, se divertindo entre eles, e a feminina de outro, e os ataques, ou seja, aqueles ataques, entre aspas, de querendo beijar um, pegar outro, era das mulheres para os homens. Os homens estavam ali, eles eram as presas e elas eram as conquistadoras que estavam indo atrás. Ok. Quem está em casa pode falar, e qual é o problema? Mulher não pode correr atrás de homem? Pode, tudo pode. Pois é, mas isso tudo pode, o mundo ficou tão confuso, Luciana. Pois é, Wesley, tudo pode. Realmente nós não estamos aqui, nós dois não estamos aqui para julgar nem determinar novos códigos de comportamento. Nós estamos simplesmente analisando a situação. E eu percebo isso porque eu percebo que nessa tentativa de igualdade, a mulher partiu para um ataque que, na verdade, ele está no DNA já, assim, desde a época lá da pré-história, quando o homem saía para caçar. Uma das características do homem é o da caça. A conquista. A conquista, é isso aí. Mas nós estamos sendo machistas agora ou não? Não, eu não acho que nós estamos sendo machistas. O homem nesse lugar e tem que ficar ali. Não, ele não tem que ficar ali. É lógico que o jogo da sedução hoje, ele já é mais... ele tem uma liberdade maior. Então, se uma mulher não podia dar a entender que tinha interesse pelo homem, isso já ficou para trás, a gente já sabe disso. Poxa, a gente é moderno, nós não estamos aqui para definir padrões caretas. Abaixo a caretice. Eu acho que tanto eu quanto você, nós somos pessoas com uma mente aberta, mas eu vejo com pena esse desencontro do feminino com o masculino, porque eu vejo mulheres dizendo, não tem homem, e homem dizendo, não tem mulher. É claro que tem. Se formos para a rua, homens e mulheres, acharemos um par.
Pode não ser o par ideal, mas que tem homem, que tem mulher, está ali. Se a gente fizer um encontrão, um homem dê a mão a uma mulher, vai ter. Então, o que existe, existe. O que está desencontrado é essa convivência. E a convivência está desencontrada porque os homens não estão tendo espaço para serem homens. E pior, os homens estão com medo das mulheres. Já na escola tem menino novinho tomando Viagra, acredite se quiser, com medo de fazer feio e as mulheres falarem na escola que ele não foi tão bem na cama assim. Isso está acontecendo, são relatos de pais que falam isso, gente. O negócio é sério, não é uma brincadeirazinha aqui de para com isso, todo mundo é igual. Todo mundo é igual, mas as ações estão ficando um pouquinho, digamos assim, além do limite. Eu não tenho medo de falar isso não, estão ficando além do limite, tanto de mulheres quanto de homens. Mas eu sinto que as prejudicadas maiores continuam sendo, mais uma vez, as mulheres. Porque o que acontece? A mulher, ela tem essa necessidade que é dela, do mesmo jeito que o homem já traz, né, no DNA dele lá, a história do caçador, a mulher, ela tem a coisa assim de ser conquistada, de ser cuidada. E isso não quer dizer que ela é frágil. É simplesmente uma necessidade natural da máquina feminina. Então, se você, que é uma mulher, se você não deixa, não permite que o homem exerça essa conquista, mesmo que hoje você tenha toda a liberdade para dar avançar? Não, até para você demonstrar, olha, eu também estou interessada, porque antes não se podia fazer isso. Mas dá um tempo, demonstra, faz um jogo de sedução. Eu acho que isso, eu tenho certeza que esse programa vai dar pano para manga, mas eu não tenho medo disso não, sabe, Wesley? Porque eu acho que nós estamos dando voz a muitas pessoas que também pensam como a gente. Então, eu acho que em todos os assuntos você tem que ouvir os dois lados. Olha, muito bem dito. Eu diria até que nós merecíamos um outro programa para falarmos também sobre o lado masculino. Claro, o homem também tem perdido muito a sua essência, até de caçador, até de conquistador. O homem tem ficado muito mais feminino do que se esperava dele. Então, muitas coisas estão acontecendo aí e a gente tem que procurar entender como nós vamos avançar de agora em diante com esses novos comportamentos. Mas eu gosto sempre de dar uma ilustração, citar um exemplo. Recentemente, no seriado The Crown, que eu adoro, The Crown, eu vi a Margaret Thatcher, que foi uma das mulheres mais poderosas do mundo, a mulher que mandou afundar navio, a mulher que segurou uma questão inteira política na Inglaterra. Ela gostava de receber as pessoas em casa, ela fazendo a comida, ela fazendo chá, ela servindo a mesa, ela arrumando, porque ela se sentia mulher também ali. Não que isso seja coisa de mulher só, gente, mas ela queria sempre lembrar, sabe, da feminilidade da coisa, de agradar os homens com aquele jeito especial que ela tinha na cozinha também, além do grande potencial dela político. Ou seja, existe uma coisa bacana que você pode misturar nesse comportamento, nesse pote de comportamento. É o que nós estávamos falando, uma coisa não invalida a outra. Você ser uma profissional de sucesso, de ponta, não invalida o seu lado cuidador, que é o lado da natureza humana feminina. Essa coisa de você gostar de cozinhar, de gostar de servir os seus filhos, de ver que, sabe, a mesa ali cheia, não dá para fazer todo dia, porque você está trabalhando, mas um final de semana, você cuidar da sua casa, você zelar pelos seus, é da natureza feminina. Assim como o homem está muito mais participativo hoje. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente conversa sobre como fazer essa fusão, sabe? Eu acho que a máquina vai voltar a rodar de forma mais azeitada, né? Pois é, eu acho que as mulheres, os homens e o mundo quer homens atraídos por mulheres e não com medo de mulheres. Não é isso? É exatamente isso. Eu acho que é a volta desse encontro, porque está tendo muito desencontro. E é claro, vamos lembrar mais uma vez, o contrário também vale. Nós queremos mulheres atraídas por homens e não com medo deles.
Aí entra para um assunto de violência doméstica, um monte de outras coisas também, que pode voltar aqui ao nosso programa. Hoje o assunto é esse, eu espero que vocês tenham gostado ou não gostado, mas que tenham colocado aí o assunto em pauta na sua casa. Comportamento masculino e feminino, para onde estamos indo. Muito obrigado, Luciana. Mais uma vez foi um prazer conversar com você, hein? É sempre muito bom. Espero voltar outras vezes aqui. Polêmica, eu adoro a polêmica. Aprendi com a Luciana Gimenez. Abafa. A Beef the Case. Ficamos por aqui em Virando o Jogo. Beijão e até a próxima.